quando para cada epsilon maior do que zero, quantificador universal, ó, tá lembrado? Quando para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da f e x menos p menor do que delta maior do que zero for suficiente para que f de x menos L seja menor do que epsilon. Tudo começou com a definição, o conceito intuitivo, né? L é o limite de f de x com x tendendo a p, quando vale a seguinte implicação. Se x está próximo de p, x próximo de p, implica o quê, hein? X próximo de p implica f de x igual a L ou f de x próximo de L, tá? Mas eu tenho que substituir isso aí por algo matemático, por algo que conceituado, matematicamente conceituado, que usa expressões matemáticas. Tá? Só que isso aqui é a intuição, isso que me guia. E eu olho para cá, eu tenho que fazer a leitura. Qual é a leitura? É que L é o limite de f de x com x tendendo a p quando toda proximidade f de x de L for consequência de uma proximidade x de p. Ok? Tá? Só que o próximo tem que ser quantificado. Então, é exatamente o que está aqui. L é limite de f de x com x tendendo a p quando toda proximidade fx de L for consequência de alguma proximidade x de p, dentro do domínio da função. Tá certo? Então está faltando uma coisa aqui. O que é? Exatamente o que eu falei. Só faz sentido responder isso aqui se P for ponto de acumulação do domínio da função. Então o P não pode ser qualquer número real. O P tem que ser o quê? Um ponto de acumulação do domínio da F. Para eu poder escrever isso aqui, tá? O P necessariamente tem que ser ponto de acumulação do domínio da F, porque eu preciso poder me aproximar do domínio da F, preciso poder me aproximar de P dentro do domínio da F. Tá certo? Tá? E aí, gente, eu vou começar, vou fazer um exercício com vocês aqui, e vou pedir para você, usando a definição, fazer 2 exemplos somente. Ó. Mostre que, por exemplo, 3 é limite de 2x menos 1 com x tendendo a 2. Pronto. Mostre que 3 é limite. A intuição não diz isso? A intuição diz isso, não diz? A intuição diz que quando x é tomado cada vez mais próximo de 3, o que acontece com 2x menos 1? Tá? Fica cada vez mais próximo de 3. Mas quando eu falo mostre agora, já que tem uma definição, você precisa mostrar usando a definição. E essa definição, é bom que se fale, ela diz o seguinte, ela traduz essa coisa intuitiva do limite. Ela traduz o seguinte, que L é limite de f de x com x tendendo a p quando cada proximidade f de x de L é consequência de uma proximidade x de p. Só que ela diz mais do que isso.
Se você analisar, ela diz mais do que isso. A interpretação precisa disso aqui é o seguinte: L é limite de f de x com x tendendo a P, quando eu posso tomar f de x tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso tomar o x suficientemente próximo de P. Você vai entender com esse exemplo aqui, ó, com esse exemplo aqui, isso que eu falei. Vamos lá. Vejamos. Vamos ver aqui, ó. Ó. Solução. Solução desse problema. Ou prova, né? Ou prova. Foi um exercício. Estou fazendo para mostrar, então, prova. Observe o seguinte, ó. Olha o que é que você tem aqui, ó. Tens, primeiro, seja, para ficar à luz do que está feito lá, f de x igual a 2x menos 1. Tá? Qualquer que seja o x real, que o domínio dessa função, quem é o domínio dessa função? Quem é? Os reais. Então, nós temos, olha aqui, ó. Eu vou explicar porque que eu vou agir dessa maneira. Me diga uma coisa. De acordo com o que está escrito aqui, à luz do que está aqui, quem é o L? Quem é o L? Hã? 3. O L é 3. Quem é o f de x? Função. 2x menos 1. Está aqui, já especifiquei. E quem é o P? 2. É o 2. O P é 2. Tá? Então, observe o seguinte. Quem é, então, diante disso que foi falado, quem é f de x menos L? Isto é, f de x menos 3. Quem é f de x menos L? Ó? F de x menos L. Ó. F de x menos 3. Quem é? 2x menos 1. Tá? 2x menos 1. 2x menos 1. Menos 3. Que dá quanto? 2x menos 4. E 2x menos 4 é o dobro de quê? De x menos 2, colocando em evidência, ok? É o dobro de x menos 2. Isso vale, essa desigualdade vale qualquer que seja o x real. Essa igualdade, eu falei desigualdade, igualdade, desigualdade não, essa igualdade. Essa igualdade vale qualquer que seja o x real. O que eu tenho que fazer? Bem, se eu quero mostrar isso, eu tenho que fazê-lo usando a definição. Eu tenho que mostrar o quê? Que para cada epsilon maior do que zero, deixa eu ver se é a função, que ela é limite de x, de quando, para cada epsilon maior do que zero, então eu tenho que mostrar que para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, isto é, eu tenho que exibir um delta, dado epsilon, eu tenho que exibir um delta positivo, dado epsilon positivo, eu preciso exibir um delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira. Se eu quero provar que 3 é limite de f de x com x tendendo a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer à luz disso aqui, ó. À luz disso aqui, veja como está simples, ó. Dado epsilon maior do que zero, quem é que eu vou tomar como delta? Ou seja, escolhendo delta igual. Quem é que eu devo tomar o delta? Para que assim, como delta, a partir do epsilon, quem é que eu devo escolher como delta? Tal que essa implicação seja verdadeira. O que eu quero provar? Eu quero provar o seguinte. Olha o que eu quero provar. Eu quero provar que para todo epsilon maior do que zero,
Existe um delta maior do que zero, tal que x menos 2 menor do que delta, implica o quê? F de x menos 3 menor do que epsilon. Então, quem é que eu escolho? Olhe para cá. Quem é que eu escolho como delta? 4. Não. 4 não. Eu quero provar que para todo epsilon existe um delta tal que esta implicação é verdadeira. Não. Dado epsilon, tome o delta igual a quê? Para que esta implicação seja verdadeira. Simples. Olhe para cá. Ó, f de x menos 3. Quem é f de x menos 3 para todo x? É 2 vezes x menos 2, em módulo. O módulo de f de x menos 3 é o dobro do módulo de x menos 2, qualquer que seja o x real. Então, dado o epsilon maior do que zero, quem eu devo escolher como delta para que esta implicação seja verdadeira? Hã? Não. Epsilon dividido por 2. Escolhendo delta igual a epsilon sobre 2, tem-se. Primeiro, o delta é positivo, porque eu tenho que ter um delta positivo. Claro que o delta é positivo. Por quê? Porque se o epsilon é positivo, metade de epsilon o é. E vamos ver se eu tenho a minha implicação. Partindo disso aqui, será que eu chego aqui? Vamos ver. Ó, x no domínio da f, ou seja, x real e o quê? X menos 2 menor do que delta, maior do que zero, porque quando eu estou no limite, eu estou tomando x, aquela história, eu estou tomando x cada vez mais próximo de 2, mas ele nunca é 2. Então, x menos 2 menor do que delta, maior do que zero, implica o quê? X menos 2 em módulo, menor do que, quem é o delta? Epsilon sobre 2. Mas, isso aqui multiplicado por 2 é quanto? Ah, isso aqui. Então, quanto é que fica? 2 vezes o módulo de x menos 2. Fica menor do que 2 vezes epsilon sobre 2. Ou seja, quanto é que dá essa conta aqui? Quanto é que dá? F de x menos 3. Menor do que epsilon. Entendido? Entendido? O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que para todo epsilon maior do que zero, em outras palavras, dado epsilon maior do que zero, escolhendo delta igual a epsilon sobre 2, portanto, o delta existe, esse delta é positivo, ou seja, existe um delta positivo, quem é? O delta igual a epsilon sobre 2. Ele é positivo e, se o x está no domínio da f, e x menos 2 em módulo é menor do que delta e maior do que zero, obrigatoriamente, f de x menos 3 é menor do que epsilon. Pronto, acabou. Isto diz o quê? Isto diz que o 3 é o quê? É limite de quem? De f de x, que é o 2x menos 1, com o quê? Com x tendendo a 2. Lembra do que eu falei? L é limite de f de x com x tendendo a p quando eu posso fazer essa diferença tão pequena quanto eu queira em módulo, bastando que para isso eu escolha o x suficientemente próximo de p. Então observe, eu não provei isso? Não provei? Dado epsilon maior do que zero, escolhendo o delta igual a epsilon sobre 2, eu vou ter esta implicação. Ou seja, a demonstração está encerrada. Demonstração acabou aqui. Ok. Aí me responda o seguinte. Diante do que foi feito, se eu quiser que a diferença f de x menos 3, f de x é isso aqui, ó. Aqui. Se eu quero que a diferença f de x menos 3 fique menor que 1 sobre 100,
Quão próximo de x? Olha a pergunta, ó. Quão próximo de x eu devo escolher? Quão próximo de 2 eu devo escolher o x? Ou seja, a diferença aqui tem que ser menor do que quanto? Para eu ter essa implicação verdadeira. Diante do que foi feito? 1 sobre 200. Se o x menos 2 em módulo é menor do que 1 sobre 200, obrigatoriamente f de x menos 3 é menor do que 1 sobre 100. Ou seja, eu posso fazer essa diferença tão pequena quanto eu queira. Eu posso fazer esta proximidade, tá? Essa proximidade aqui tão pequena quanto eu queira. Eu posso fazer isso aqui eu posso fazer f de x tão próximo de 3 quanto eu queira. Bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 2. Ou seja, de novo, se eu quiser que esta proximidade seja em módulo aqui menor do que 1 sobre 1 milhão. Então, se eu quiser garantir, para eu garantir isso aqui, eu tenho que tomar o x próximo de 2 quanto? 1 sobre 2 milhões. Você entendeu? Ou seja, em outras palavras, eu posso fazer o valor f de x próximo de 3 tanto quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 2. Numa implicação, o que vem antes é a condição suficiente e o que vem depois é a condição necessária. Você entendeu? É isso que está colocado. Vamos a um outro exemplo. Você não começa a pensar que é sempre assim, tá? Mostre que 4 é limite de x2 com x tendendo a 2. A intuição diz isso, não diz? A intuição diz isso, não diz? Quem é f de x aqui, hein? Prova. Quem é f de x nesse caso? X ao quadrado. F de x, muito bem dito. F de x é x ao quadrado. Professor, passarinho? Já. Tá? Já. Seja f de x igual a x2. Qualquer que seja o x real, né? Que é o domínio. Então, tem-se. Para eu mostrar que esse limite é 2, a intuição diz isso, mas eu quero demonstrar usando a definição. Para eu demonstrar isso, tá? Por que essa definição? Eu não contei. Que é o seguinte, a intuição falha. Essa definição Reckengeller, baseada na intuição, ela é falha. E ela muitas vezes ela não serve para provar o limite. Eu preciso de uma definição matemática precisa. Por isso que eu concebi aqui, quer dizer, a matemática concebeu, eu só fui construir o que já é feito na literatura, tá certo? Então você precisa de uma concepção, né, matemática do limite, em termos rigorosos, termos precisos, porque aí você consegue demonstrar outras proposições, as quais você não consegue demonstrar se você não tiver uma demonstração precisa. Como, por exemplo, o limite do seno de x sobre x, com x tendendo a zero, tá? Você não dá para fazer isso por intuição. Tem que fazer por outros caminhos. Então, toda vida que eu vou trabalhar com limite, avaliar um limite, quer dizer, diante
de uma situação, eu vou estipular um limite, eu começo analisando por aqui, ó, essa diferença. Essa diferença que vai me dizer como encontrar o delta a partir do epsilon dado, tá? Como eu fiz aqui, ó. Então, qual é a diferença? Qual é? F de x menos 4. Quem é f de x menos 4? Quem é? X quadrado menos 4, você já sabe fatorar. É x mais 2 vezes o quê? X menos 2. É isso aqui. Módulo do produto é o produto dos módulos. Isso vale qualquer que seja o x real. Aí tem um problema aqui, que não ocorreu aqui. Aqui aparecia, ó. Aqui aparecia uma constante. E essa constante aqui, ela me disse como, para epsilon dado, eu tinha que encontrar o delta. Quem era o delta? O delta é quem?